Oi, Thaís. Tudo bem? Ai, tudo bem, tô aqui falando, meu microfone estava desligado, mas Prazer, eu sou a Bruna. prazer. Você é a Bruna? Isso. Prazer, Bruna, obrigada. Tu quer testar a apresentação? Quero, porque eu nunca fiz isso aqui nesse dispositivo que estou usando, então eu abrindo já tenho a opção de compartilhar isso? Tem aqui o compartilhar tela. Tá, vamos ver. Está nesse dispositivo, coloquei aqui. E aí agora eu venho no Meet, peço para compartilhar a tela, deixa eu ver. É em ferramentas, será? Aqui embaixo tem o símbolo da câmera e do lado tem um que tem uma setinha, um computadorzinho. É o compartilhar Ah, tela. tá bom, achei. Nossa, estou há muito tempo fora desse meio, Bruna, desculpa. Compartilhar o áudio do dispositivo, não, porque eu não preciso de áudio, eu acho. Deixa eu ver, compartilhar um app, que aí eu já compartilho de cara, acho que vai, ó, deixa eu ver. Aí eu compartilho só a apresentação. Mas aí tu Foi? sumiu. Eu sumi? Uhum. Tá, então deixa eu tentar compartilhar, então, a minha tela, será? Isso. Tá, porque eu coloquei compartilhar um aplicativo, eu achei que eu ia ficar também. Aí agora eu te perdi, peraí. Você está compartilhando sua tela. Parar. Continuar. Compartilhar a tela inteira. Vamos ver. E agora? Hum. Você tá vendo o quê? Nada? Eu tô vendo a apresentação e uma Mais telinha, pequeno. mas sem você ainda. Ué, deixa eu ver. Eu acho que a minha não é possível usar sua câmera durante o compartilhamento de tela. Será que porque eu estou usando um tablet, eu estou sem computador. Será que eu entro em dois? Tem essa possibilidade. Se você quiser me mandar também a apresentação, eu posso abrir aqui e aí eu vou passando para você Uhum. também. Tá bom, vamos tentar assim, aí se não der eu entro em dois. Vamos. Porque eu estou com o celular aqui do lado, deve funcionar também. Mas Deixa eu te você primeiro mandar. precisa para a apresentação também. Se eu te mandar o link, você consegue acessar pelo Google, pelo Drive? Eu acho que Então, sim. peraí, gente. Estou aqui, Drive. E aqui tem um outro negócio aqui que eu também vou ter que te mandar. Esse aqui, porque eu ia fazer um quiz, sabe? Aham. E aí, mas aí é uma outra tela. Deixa eu achar da Mas apresentação primeiro. Deixa eu ver aqui, ó. Compartilhar. Ai, que pena, eu nunca tinha tentado isso. eu também não domino muito essa tecnologia. Não, e cada negócio funciona de um jeito. Cadê, gente? Eu já mandei isso. Deixa eu te achar aqui. Lá. Eu que estou compartilhando? Ainda tá? Tô. Então, peraí, Tá. eu tenho que parar isso primeiro. Eu acho que é por isso que não está Isso. funcionando o negócio aqui. Parar compartilhando. Tá. É, porque é isso, automaticamente ele fecha a minha câmera a hora que eu começo a compartilhar. Sim. Eu não sei se as outras meninas usaram duas câmeras ou se elas usaram outra Não, ferramenta. eu acho que no computador não é assim. Eu nunca tinha visto isso acontecer, apesar do meu. Peraí, o link, copiei link. Pronto, agora eu devo conseguir te mandar. Pode ser que mesmo as mensagens, né? Pode. Foi. Aí, deixa eu ver aqui, como é que eu vou fazer? Tá aparecendo? Deixa eu ver. Tá sim, tá. Agora, deixa eu ver se eu consigo te mandar do quiz que eu ia fazer. Uhum.
Eu não sei se vai dar ou se teria que entrar no meu login, sabe? Tá, a gente tenta. Deixa eu ver aqui. Acho que teria que entrar no meu login. E aí, deixa eu pensar. Não tem como autorizar como se fosse compartilhar e aí colocar um e-mail? Você fala o meu, o aplicativo? É, na hora de compartilhar, onde fica, onde você fez o quiz, você não dá para compartilhar, que nem a gente faz às vezes com o Google, de autorizar a edição do link e aí a gente envia. Sei, eu nunca fiz isso, acho que não dá. É, tô olhando aqui. É a primeira coisa. Eu tô achando que para esse. E eu também vai depender, sabe? Só se tiver muita gente, senão eu vou fazer no chat mesmo. É, tem enquete aqui também, eu consigo abrir uma enquete para o público. Tem. Tem. É que essa seria aquele de formar nuvem de palavras, sabe? Ah, sim, sei. E aí fica mais visual. Aqui só tem enquete ou tem esse? Ó, aqui tem a opção de fazer enquete para o público e pergunta e resposta. E aí É, você então posta as acho que é isso. perguntas e Ah, mostra a todos os participantes as respostas combinadas. Eu nunca usei também. é, Mas parece que é estilo do WhatsApp, sabe? Quando a gente monta no grupo de sim, WhatsApp. sim. Uhum, Acho que é nesse sim, estilo, pelo que abriu tá. aqui. Uhum. E aí Eu dá para vou fazer essa tentar. identificação também. Sim, é que era lá era 100 também, era só para a gente conseguir jogar. Eu vou tentar, para esse primeiro, eu acho que talvez entrar em duas pode ser melhor. E aí Ou depois eu também, saio. se não for, Ah, como é só um quiz, a gente pode, mesmo que você fique, não apareça a sua imagem, como vai ser verdade. rapidinho, também talvez dê Aham. certo. Porque minha voz você estava ouvindo, né? Sim, é só a Era só imagem. a câmera. Boa. Então a gente Se você faz quiser isso. testar também, eu não sei se Vamos dá para testar. compartilhar duas ao mesmo tempo, né? A gente testa, senão Eu eu acho paro e que depois eu não. abro. Vamos ver. Eu vou pedir, talvez você caia, né? É, vamos ver como Vamos fica. ver. Que aí eu já caí. E agora? Tá nós duas, né? Eu acho Ah, que nós você tá duas. compartilhando, Só tá não vendo é? também. Aham, E agora você tá vendo tô vendo. o Aí quiz? eu consigo. Aham, sim. Só que tá uma Legal. telinha Hum. pequenininha. Não sei por que que tá assim. Deixa eu parar aqui para ver se fica Se melhor. colocar a tela cheia, ainda fica pequeno? É porque fica uma janelinha pequenininha com a minha imagem e com a sua pequena. Hum. Tenta, que é a da chamada do Meet, tenta reduzir a chamada do Meet. Não sei se você consegue. Ah, é porque eu tô passando, fazendo tela cheia e tá aparecendo a chamada do Meet, é isso? Isso. Aí fica a chamada do Meet Entendi. na frente do Deixa eu quiz. ver. Aí Eu não não sei se. sei. Aí, dá para dar uma puxadinha pro lado. Eu acho que, na verdade, o ideal aqui seria, então, fazer o app, sabe? Quando ele me pede as duas coisas, deixa eu tentar de novo. Continuar, compartilhar um app, deixa eu ver se ele acha. Porque aí ele não vai pegar a tela. Ah, Como é que tá perfeito. agora? Agora tá Agora certinho. foi? Ah, então bom. Ótimo teste, Bruna. Ó, o Tá pessoal bom, já tá na sala, tá tem aqui umas bom. pessoas aguardando, Então eu eu vou posso parar de esperar? compartilhar, tá? E depois eu volto. Isso. Aí Essa. depois que você terminar o quiz, aí eu compartilho aqui Isso. os Tá bom. slides. A gente tem esperado uns 5 minutinhos para todo mundo chegar na sala, e aí eu só Tá, passo o recado sobre a ata de presença e sobre a gravação. A gente vai pausar a gravação na hora do debate, para o pessoal ficar mais à vontade para fazer pergunta e trocar também. tá bom. Obrigada, viu? É quanto Imagina. tempo tem? Tu tem até 7h30, Uhum. Tá bom. mas aí também se atrasar, a gente vai ajustando. Tá. Não, eu acho que é tranquilo. Nem sei se gasto tudo, não. Depende muito do quanto as pessoas se empolgarem no debate, né? Eu não acredito! Oi, gente. Olá. Noite. Olá. Oi, Carol, que honra! Tá com a câmera fechada, porque eu vou aproveitar para malhar neste Fique à horário. vontade. Mas vim Nos... ouvir tudo, tudo e matar a saudade da minha amiga querida. Que bom, seja bem-vinda. Sejam todas bem-vindas, gente. Obrigada. Oi, Dani, Vivi, Karina.
A gente vai esperar uns 5 minutinhos, tá? Para comentar. Nesse fim de domingo. Tá todo mundo no fim de domingo ou tem alguém em fuso diferente? Vai falar de Onde viagem, você eu já acho, está hoje? né? Onde você está, maravilhosa, hoje? Como? Onde você está hoje? Eu tô no Que Brasil, parte do tô em mundo? Minas. Mentira! Tô. Já tô no clima de final de ano, né? Voltei para as festas. Delícia. Aonde em Minas, Thaís? Eu sou mineira também. Eu sou de Araxá. E Nossa, você? Santos Dumont. Santos Dumont, eu tenho um amigo, muito amigo, que tem muito grande família aí. É, Aham, é capaz de ser. Você é daí? Santos Dumont. Ah, vocês vão ter alguém em comum, porque, né, cidade pequenininha. Qual que é o Depois eu... sobrenome, Thaís? Então, eu não sei a parte da família dele, talvez seja Correia, mas eu não sei, porque pode ser a da Tá. mãe, a da avó, sabe? E Correia Aham, do vô, mas depois eu vou perguntar e te conto. tá. Eu não moro mais em Minas, eu moro em São Paulo tem 13 anos. Ah, eu tô nômade, né? Então, mas eu volto todo final de ano e aí tô aqui em Araxá. Ah, então tá bom. Terra do queijo, né? De um bom queijo. Queijo canastra de Araxá, estamos aí. Então, acho que deve estar tá todo mundo no Brasil. É isso? Até então. Eu tô em Portugal. Ai, ó, já achamos um fuso horário diferente. Nossa, que honra, que é 10 da noite aí, é isso? 9 horas. 9, tá bom. Onde em Portugal? No Porto. No Porto, ai, que delícia. Tá É. friozinho já? Demais? Tá bastante. Agora acho que tá, sei Uhum. lá, uns 8 por aí. Ai, Por isso que eu tô aqui, ó, toda empacotada. é. Ô, gente, quem puder, se tiver fácil aí, pelo celular mesmo, quem estiver usando celular, vou começar com um quiz, e aí, se puder digitar, escrever, se não, pode, se ficar difícil, pode abrir o microfone e falar aqui, mas o quiz formaria uma nuvem de palavras, assim, então pode ser legal para a gente ver visualmente. Oi, Thaís, tudo bom? Oi, Precisa estar com o celular? Ou pode ser por aqui? pode ser pelo computador, Ah, massa, tá bom. tá? Obrigada. Por A nada. gente pode ir começando, então. Boa noite a todas, eu sou a Bruna, eu faço parte da organização do clube. Eu vou passar só 2 recadinhos para vocês, antes de abrir o espaço para a Thaís. Daqui 30 minutos eu vou enviar a ata de presença no chat. Quando tiver lá para o finalzinho, eu envio de novo, porque às vezes o link, né, você perde ali no meio das conversas. E quando a gente encerrar a apresentação, a gravação vai ser encerrada também, para todo mundo ficar mais à vontade para os debates. Queria agradecer também a presença de vocês e a Thaís por ter vindo aqui, compartilhar todo o conhecimento dela com a gente. E boa oficina para todo mundo. Obrigada, Bruna. Obrigada, gente, todo mundo que está aqui. Obrigada pela presença, tudo pela ideia, todo mundo que ajudou na organização, porque tá bonito demais, né? Super organizado, gente, que mulherada eficiente, né? Tá demais. Então, queria começar agradecendo todo mundo. E é engraçado, né, que quando eu propus o tema, que, assim, para mim, eu até demorei um pouco, pensei, será que faz sentido? Não. E aí eu coloquei, falei, deixa que a turma lá ver se faz sentido. E aí, quando a gente estava pensando disso, né, das margens, de dentro e fora das margens, eu falei, gente, viajar é muito sair das margens, né? Assim, nunca tinha olhado por esse ângulo, só depois que eu fui pensar na apresentação e no quanto o próprio nome já diz, né? O como a gente usa margens para falar de território, para falar de deixar a gente dentro ali da caixinha, né? Então, acho que tem tudo a ver aí com o tema do webinário, espero que vocês gostem.
Você pode começar a compartilhar, Bruna, por favor? Você quer A gente começar estava... Não, pelo pode quiz? compartilhar acho que os dois primeiros e depois a gente vai no quiz. A gente teve aqui um problema técnico, então a Bruna vai compartilhar para mim, porque quando eu compartilho do meu dispositivo, a minha imagem some. Então, só na hora do quiz que eu vou compartilhar, para depois vocês conseguirem me ver. Tá aparecendo para vocês? Para mim, não. Peraí, que eu vou fazer de novo, porque ele falou que deu erro. Eu posso ir começando aqui também, se for o caso, depois a gente... Bom, agora sumiu, sim. Só acho que se você apertar... Isso, ótimo, obrigada. Então, a gente coloquei o nome aqui de Viajar Só, mas se quiser acompanhada também pode, né? Então, acho que a ideia aí é a liberdade que cada uma sentir e achar que faz sentido para o seu momento. Mas viajar, sair dessas margens de alguma forma. E aí, o nosso tempo juntas, pode passar, Bruna, por favor, um slide? Eu dividi assim, antes de tudo, né, logo depois desse sumário que a gente vai fazer o quiz, e aí depois eu vou falar um pouco sobre as mulheres pelo mundo, um pouco, bem pouquinho, gente, de história e atualidade, contar um pouco da minha trajetória nesses últimos 4 anos, falar de tipos de viagens, dar algumas dicas de planejamento. Depois a gente vai ter um tempo para montar a viagem dos sonhos aí, para cada uma montar a sua, né? Pelo menos começar a pensar sobre ela. E no finalzinho a gente deixa um espaço para perguntas e falar do que gritar aí para vocês se fizer mais sentido, tá bom? Passa mais um, por favor, Bruna, porque aí esse aqui é o link ou o QR Code do quiz, gente. Então, tem 2 jeitos de vocês acessarem. Um é entrando nesse mente.com e usar esse código que está aí, em letras, ou só ler esse QR Code diretamente. Volta um, por favor, Bruna. Está indo para frente. Isso. Sem problema. Ou só ler esse QR Code que está aí, que ele vai chegar lá também. E aí, se tiver alguma dificuldade, vocês me avisam aqui. Agora eu vou colocar para apresentar o meu também, porque aí a gente já consegue ver as respostas. Deixa eu ver. Ó, quem conseguir entrar e puder ir avisando a gente aqui, para a gente saber se deu certo, por favor. Ai, que legal, ó, já estou vendo umas respostas aqui, gente. Qual palavra vem na sua cabeça quando pensa em viagens? É a primeira pergunta. E aí... Eu adorei as respostas que a gente já tem. Uhum. Ai, Thaís, eu não consegui. Tem como voltar? Como é que você tentou? Ainda está aberto. Eu mudei para. Eu estava no celular e não estava dando certo. Aí eu mudei para o Aham, computador. Ah, tá, peraí. Tá grandão aqui para mim. 3, 3. isso. Tá. Pera, quando muda lá para as palavras, está aparecendo outro código que não é esse, 16362222. Quando Não, não vai. precisa preocupar com aquele lá, não. Ah, mas esse Você não está conseguiu. funcionando. Esse aqui Thaís, não está a gente funcionando? entra. Não, Ah, quando eu tô pelo celular, então eu não consigo ler o Ah, QR Code. Aí, ah, quando eu pelo entro QR no Code. Mention, não, quando eu entro no Ah, Mention.com e coloco o código, não funciona. então pode ser que ele mudou do dia que eu fiz até agora. Pode ser esse aqui, ó, então, ó, gente. Quem estiver entrando pelo código 43867175. Desculpa, ele deve ter alterado automaticamente. Eu não conhecia que ele fazia isso. 4386. 7175. Vê se Olá, esse foi. dá, Carol. Deu certo? funcionou! E dá. Ah, que bom, gente.
E aí pode colocar mais de uma palavra. Acho que tem jeito, não tem? Tem. Ótimo. Então, ó, a gente já tem aí conhecimento muito grande, então, né, quanto maior a palavra, mais gente falou. A gente está falando de liberdade, descobertas, descanso, felicidade, experiência, mundo, férias, olhar, conexão, encontros. Gente, que lindo, achei, assim, ótimo. E eu confesso que eu estava preparada para palavras mais não negativas, mas assim, com mais receio, sabe? Que fosse vir medo aí, segurança, umas coisas que tá sempre rondando a vida da mulher viajante, né? Ou quando a gente pensa sobre isso. Muito legal. Agora, a gente tem isso. Ah, vocês já estão na próxima, né? Já apareceu aí, ótimo. Então, falar um pouco, assim, de sonho de viagem. Legal, tipo, Sudeste Asiático apareceu, já a gente que já trouxe mais adjetivo, né? Falando em viajar sozinha, viajar com grana, Japão. América do Sul, Grécia, olha, todos lugares lindos e também importantes, né? Ou coisas importantes, pensar, tipo, viajar com grana, que traz uma certa segurança, né? A questão de viajar sozinha, que a gente vai falar muito por aqui hoje. Muito legal. A Ásia bombando aí também, o Sudeste, o Leste. A Ásia é um mundo à parte, eu gosto de dizer. Despreocupada de tempo, que legal. Mochilão pela América Latina, assim. Nossos irmãos, irmãs aqui. Legal. Muito bom, gente. E agora, por último, quando a gente fala da expectativa para o encontro, aprendizado e conexão, um aprendizado, partilha, a vida diferente, sim. Trocas, sim, vamos ter um espaço para trocas. Bom, se quiser colocar alguma coisa específica, gente, fica à vontade também, hein? Eu quero ouvir como você fez isso. Oh. Legal, a gente vai falar de medo em algum momento. Amazônia. Oba, adoro comprar próxima passagem, gente. A gente vai falar de organização, que bom, que legal. Então, que tá aí em alinhamento com as expectativas de vocês. Adoro, gente. Eu falo que comprar a próxima passagem, às vezes eu tô com algum problema, ou eu tô olhando uma coisa que eu achei difícil, aí eu mudo, eu entro no aplicativo de comprar passagem e compro uma passagem de avião. O que me fez começar a viajar? Sim, vamos falar sobre. Eu falo que é uma curiosidade genuína. Vamos ver se eles vão organizar aqui como. Ó, então, muito, né, sobre a troca, aprendizado, como lidar com imprevistos, legal, e compartilhamento. Muito bom. Acho que foi tudo, né? Legal, gente. Obrigada, então, pelas respostas. Se alguém quiser falar mais alguma coisa que estava fora e quiser colocar aqui no chat, fiquem à vontade. Obrigada aí pela ajuda no aplicativo. Muito bom, vamos lá então. Gente, 1962. Essa data remete a alguma coisa a vocês? O que vocês acham que é isso? Vou só acender uma luz aqui, mas pode falar. Quem quiser abrir o microfone ou escrever no chat, fiquem à vontade. Código Civil, tem uma mudança no Código Civil, né? Uhum.
E lembra o que aconteceu nessa mudança? Uhum, A Carol falou aí. isso aí, ó. Gente, então, 1962 foi a partir de quando as mulheres deixaram de ter a obrigatoriedade da permissão do marido para poderem viajar, para poder tirar um passaporte. Até essa data, mulheres brasileiras precisavam da assinatura do marido, da autorização do marido para tirar um passaporte. É isso, esse clube é demais, né, gente? Aí, toda mulher cabeçuda, sabida, inteligente, sim, e interessada, né? Então, vamos lá. Então, assim, gente, é uma data muito recente, né? Até hoje eu me assusto, sabe? Toda vez que eu penso, eu falo, eu vou checar de novo, eu falo, não é possível, 1962. Então, é isso. E não fica só no Brasil. Se a gente passar mais um slide, a gente vai ver um resumo aí, com a ajuda do nosso querido ChatGPT, sobre como que isso se via em outros países também. Então, tem aí, Brasil, 1962, nos Estados Unidos também, até ali 60, 80, a autonomia era restrita da mulher casada, no Reino Unido, na Europa como um todo, também os direitos, eram limitados, os direitos civis da mulher casada, na Espanha, até 75, e hoje a gente sabe que até hoje, em muitas partes do mundo, as mulheres tem muita restrição a respeito disso. Então, eu encontrei homens que falavam abertamente sobre a irmã não poder viajar, e, assim, conversando comigo, uma mulher que estava lá viajando sozinha, e quando eu fazia alguma pergunta do tipo, mas como? Então você está dizendo que eu não poderia estar aqui? Ele nem conseguia acessar aquilo, porque era tão natural para ele, a irmã não poder viajar sozinha, que ele não conseguia nem colocar nós duas como mulheres, entendeu? Como duas pessoas iguais. Tipo, se eu podia, por que que ela não podia? E então, até hoje, isso acontece. E acho que é uma sorte, né? Uma sorte, luta, tudo junto, né? A gente poder estar aqui falando disso e ter esse, que não deixa de ser um privilégio também, de poder viajar. Então, aí só um resumo para vocês verem que não é algo novo. E aí, eu quis trazer aqui também um pouco alguns exemplos dessas mulheres, de algumas mulheres que desbravaram o mundo a partir disso. Então, a gente tem aí à direita, essa da foto maior, essa é a Nellie Bly, não sei como que fala o nome dela, Nellie Bly, Nellie Bly. Ela é uma americana que ela deu a volta ao mundo em 72 dias. E a ideia dela era... Ela fez isso antes do avião existir, né? Então, deixa eu fazer esse filme, porque hoje a gente fala voltar no 72, está doido, Thaís, não é nada, né? Então, fez isso antes do avião existir, então, sobretudo de navio, né? Era um feito muito ousado para aquela época, ela estava tentando seguir a ficção do Júlio Verne, que é a volta ao mundo de 80 dias, e ela foi com o propósito de bater esse recorde, ela queria fazer em 79, ela fez em 72, com todo mundo duvidando dela, né? Então, quando ela fez a proposta para o jornal, eles falaram que era impossível, principalmente para uma mulher, como que ela ia fazer com roupas e malas e tudo aquilo, e ela falou, mande o seu melhor homem que eu vou fazer antes dele. E ela fez. Então, essa aí é uma inspiração, Nellie Bly, não sei, vamos ter que aprender a falar o nome dela, pedir o ChatGPT lá depois. Enfim, e aí... A gente tem também a outra em cima aí, do lado dela, Alexandra David-New, que ela foi a primeira mulher ocidental a explorar o Tibete. Então, o Tibete já é um país, é um lugar muito fechado. Hoje em dia é uma região da China, né? Ali que fica em cima da Índia e do Nepal, muito fechada. Até hoje você precisa de um visto à parte do da China para conseguir entrar no Tibete. E ela foi lá e foi explorar. Ela começou as viagens solo dela quando ela tinha 43 anos e viveu no Tibete por anos, escreveu vários livros, se aprofundou no budismo e fez isso há muito tempo atrás. A gente tem a Tamara Klink abaixo, que aí eu quis trazer também algumas mulheres da atualidade, né, que eu acho que hoje a Tamara Klink é uma referência, que está aí viajando sozinha, navegando, né, e trazendo muita perspectiva, né, para as mulheres dentro desse lugar de viagem e de um lugar também
que ainda é mais segmentado e mais masculino, né? Que é o lugar do barco, da vela. Então, eu imagino que ela todo mundo conheça, mas eu quis deixar registrado aqui. E ao lado dela temos a Martha Gellhorn, que ela era correspondente de guerra. O pessoal conhecia ela, gente, e ela tem umas situações muito marcantes também. Ela foi a única mulher que tá no dia D, quando aconteceu os fatos marcantes da história, ela era a única mulher, e ela teve durante muito tempo um relacionamento com Hemingway. Nem sei como que a gente pode se referir a ele, mas durante muito tempo ela foi conhecida como a mulher dele, sendo que ela era uma correspondente de guerra muito conhecida, assim, maravilhosa, estava lá, era das primeiras a chegar e ainda era tida como a mulher dele, sabe? E aí tem um fato também muito que marcou muito, que, se eu não me engano, foi o que gerou a separação deles, que ele passou a perna nela em algum momento para ir ser correspondente de um estado de conflito antes dela. Então, foi o que deixou a relação deles, não, exato, homem, não nos surpreende, né? Deixou a relação deles ali já na corda bamba, que parece que depois disso eles não, Cid, homem, eles nunca mais, né, voltaram às boas. Mas saber sobre Martha Gellhorn é algo muito legal, a história de vida dela é bem bacana. E acima temos a Noreli, ela é uma holandesa que roda o mundo de moto sozinha. Então, ela tem o maior canal do YouTube, chama It Boots, o canal dela, e ela roda o mundo, roda países em conflito. Há pouco tempo ela estava ali pelo Irã, atravessando o Oriente Médio. Aprendi a pilotar, Suzy, pilotar a moto por causa dela, assim, sou alucinada com ela e já quero fazer uma viagem de moto. Então, temos aí só alguns exemplos e inspirações para vocês. E aí, eu trouxe algumas frases delas, né, coisa que elas dizem, e que, quando eu fui pesquisar, eu fiquei, assim, impressionada com a semelhança, né, que são mulheres que viveram em tempos totalmente distintos, viajam de maneiras muito distintas e falam coisas muito parecidas. Então, por exemplo, a Nelly Bly lá falou, eu disse que faria e fiz. A Marta nunca pedi permissão para ir, eu apenas fui. A Alexandra, que foi para o Tibete, disseram que era impossível, por isso eu fui. A Tamara Klink fala que o medo não me impede, apenas avisa que ela está viva. E a Norelai, se eu acreditar que eu posso, ninguém me convence do contrário. Então, lendo isso, para mim, eu concluí que o primeiro ato é preciso acreditar que é possível, porque todo mundo vai te dizer que não é assim. Muita gente vai te dizer que não é. Por quê? Porque é mais confortável nos ter em casa. Pelo simples motivo que é mais confortável nos deixar nas margens, queridinhas, já conhecidas, e de onde não devemos sair, porque o mundo é muito perigoso. E eu não estou dizendo que não é, mas ficar também é. E a gente vai chegar lá e vai falar sobre isso mais ainda depois. Então, tem o lado que eu olhei e falei, não acredito que, assim, anos depois, a gente ainda está tendo que repetir as mesmas frases, porque a gente está ouvindo as mesmas frases quando a gente quer sair, quando a gente quer ir para o mundo. E o outro lado ok, a gente pode se unir, a gente pode olhar, ver que deu certo para elas, que muitas fizeram, e ir assim mesmo. Então, acho que a ideia era trazer esse resumo para vocês. E aí, eu já entro para falar um pouco do meu caso. Eu falo que o meu caso, ele era um sonho esquecido. Eu sempre amei viajar. Comecei relativamente tarde, né? Eu não fui uma criança que a família viajava por questões financeiras, sobretudo. Então, assim, tive algumas viagens de férias que me marcavam muito, mas eram esporádicas, umas férias sim, outras não. Sempre aqui para perto, nunca tinha saído do Sudeste. E Minas não tem mar, né? A gente tem barco, então a gente ia ali para Ubatuba, que já era 10, 12 horas de viagem. Então, assim, conhecer, acesso à água, por exemplo, ao mar, foi algo que chegou relativamente tarde na minha vida. Então, eu gostava
quando eu fui fazer faculdade, que eu saí de casa, né, para fazer faculdade, é, já tinha esse lugar, então eu queria muito ir para uma faculdade que tinha alguma espécie de intercâmbio, que eu podia, durante o meu curso, ir estudar em outro lugar. E aí isso me guiou para a escolha que eu pude fazer. E aí a minha primeira viagem foi internacional, foi o intercâmbio da faculdade. Eu consegui fazer um semestre da faculdade fora. E aí chegou lá, não pode voltar, ainda não vamos lá não, Bruno. E aí chegou lá, eu falei, meu Deus, era isso, assim, era isso que eu queria da minha vida, assim, né, e gostei muito, mas depois voltei, eu já estava no meu último período de faculdade, eu voltei e entrei na roda da vida. Porque era necessário, porque eu precisava trabalhar, porque eu precisava ganhar minha própria grana, e depois, porque eu estava com essa sede de conhecimento dentro da minha área. Eu sou engenheira de produção, tá, gente? Eu fiz engenharia de produção em BH. Quem chegou antes ouviu, eu sou de Araxá, que é do interior de Minas, e eu mudei para BH, fiz engenharia de produção. Quando eu voltei, fui para a indústria. Então, eu fui trabalhar primeiro numa empresa alimentícia do setor de laticínios, depois eu fiquei na indústria automotiva por 5 anos e meio, e depois eu fui para uma indústria de serviços, a Sult, hoje em dia está mais o lugar de que o povo, meus amigos, o meu grupo da engenharia, eles falam, não acredito que você é engenheira. Como assim? Porque já estou num lugar muito diferente, mas eu fui uma engenheira muito raiz. Então, 5 anos e meio no setor automotivo. Tem até hoje ou amanhã, né, que alguém vai falar de motores aqui no webinário. Então, estive lá. E depois, mas não consigo dar palestra de motores não, gente, só para dizer, eu estava na logística, falava de umas peças. E depois eu fui para serviços, para uma empresa de educação, que aí me mudei para São Paulo, fui para uma empresa de educação. E aí, o que eu falo... E eu esqueci desse sonho. Eu viajava nas férias. Então... E aí, a vida aconteceu junto com o mundo. Em 2019, eu me separei de uma relação muito longa e estava ali, né, na vida de separação, vivendo luto, se reencontrando no mundo, mas continuei a vida, trabalhando, fazendo as coisas. E aí, em 2020, todo mundo sabe o que aconteceu, veio a pandemia. E aí a pandemia nos enfurnou dentro de casa, eu estava morando sozinha em São Paulo na época, foi quando eu voltei para Minas um tempo, falei, não dá para ficar aqui sozinha, né? Tá muito difícil, e hoje em dia eu falo que se tivesse acontecido só um ou outro, eu acho que eu não teria mudado minha vida. Se eu tivesse só me separado, sem pandemia, eu teria continuado ali a vida, fazendo viagens esporádicas, e indo viver a cidade, e tudo bem. E se tivesse acontecido só a pandemia e eu ainda estivesse numa relação, eu também não teria, porque tinha ali a outra restrição da relação, do outro querer fazer, né, de que te limita um pouco mais. No meu caso, me limitava, eu precisava fazer isso sozinha. Os dois juntos foi muito para mim, sabe? Os dois juntos foi, não dá mais, eu preciso fazer algo. Então, quando a pandemia já foi arrefecendo um pouco, final de 21, eu comecei a ter problemas no meu trabalho de novo, eu tinha mudado de trabalho logo antes da pandemia, eu trabalhei 2 semanas presenciais, e a pandemia bateu, então foi 100% remoto, e aí 1 ano e meio depois eu comecei a ter problemas, querer mudar de emprego de novo, eu falei, não vai adiantar mudar de emprego. Esse é o sistema onde eu estou inserida profissionalmente. Ou eu mudo e entendo que é isso e aceito essa realidade, ou eu vou fazer outra coisa. E aí, naquele momento, fazer outra coisa fez mais sentido. Falei, vou tirar um sabático. Peguei ali, eu quebrei o cofrinho, falei, é isso aqui, vamos tirar um sabático. E aí, eu fui para o mundo. E apareceu aí, minha primeira viagem foi o Sudeste Asiático. Eu nunca tinha ido para a Ásia, era uma vontade muito grande. E eu falo, hoje eu tive acho que sobre a de ervas, né, com a Denise, e que ela falou sobre acreditar, sobre, né, fazer ali e ter o pensamento e tal. E eu lembro que logo antes eu estava lendo aquele livro Caminho do Artista, não sei se vocês conhecem, se a gente já falou dele aqui, que é quase um workshop, né, de criatividade e tal, e tem lá para você fazer seu mapa mental em algum momento. Nem é mapa mental que chama, é view board, né, tipo seu quadro de visão, alguma coisa assim, né, tipo de futuro do que você quer. E um tempo depois que eu já tinha voltado da Ásia e tal, eu olhei o meu mapa, meu vision board era o mapa do Sudeste Asiático. E eu tinha ido. E eu falei, nossa, que demais. Então,
foi algo muito especial, sabe? Muito bacana que aconteceu. E aí, essa foi a primeira internacional, mas quando eu comecei no Brasil pelos Lençóis Maranhenses. E é essa foto maravilhosa, gente, que é um lugar assim, é o meu xodó, é um lugar que eu não faço listas, quem me conhece sabe, eu tenho muita dificuldade de fazer lista, de fazer ranking, mas, me contradizendo, se eu precisasse me torturarem ali para fazer, eu vou falar Lençóis Maranhenses, que parece uma coisa de outro mundo. E eu falo que eu gosto de viver a natureza, que é estar nela, sabe? Quase que usar ela do jeito, né, que cabe ser usado. Então, no caso dos Lençóis Maranhenses, é caminhar. Então, aí eu voltei esse ano também, então eu fui a primeira vez em 2021, e esse ano eu voltei, também acho que diz muito, né, sobre os meus lugares preferidos, mesmo sem fazer lista. E lá tem essa trilha de 4 dias, que você anda pelos lençóis primitivos ali, e é onde não chega carro, né? Então, eu saio um pouco do lugar ali muito turistão, onde está todo mundo, que também é lindo, gente. Se der para ir ali nas bordas, né, vá, porque já é lindo. Mas eu tenho esse negócio de, às vezes, gostar da solitude, né, da imensidão, do tá ali, do vasto, né? Tá ali, olhar, ver só o grupo que está com você, perder o horizonte. E os lençóis proporcionam isso. Então, já entrando aqui num pouco dos tipos de viagem, acho que o viver a natureza, os lençóis proporcionam, as chapadas que a gente tem aqui no Brasil, todas proporcionam, montanhas, então qualquer tipo de trilha, eu gosto muito de fazer trilha, mergulhos também, então quando eu fui para o Sudeste Asiático, eu tirei minha certificação de mergulho nas Filipinas, que é algo assim também, falo que é um outro mundo embaixo d'água, que eu não tinha pensado em fazer, foi um pouco por insistência de amigos, foi muito, muito pelo preço, que é muito barato lá. E quando eu mergulhei a primeira vez, eu falei, como é que eu, tão curiosa, ia abrir mão disso, de ver esse mundo embaixo d'água, porque é outro mundo. E uma forma de viver a natureza também. E aí, acho que eu dividi em 3 estilos de viagens, assim, que são os que eu mais faço. E o próximo é o que eu chamo de viagem de contemplação. Esse é o Salar de Uyuni, no deserto do Sal, na Bolívia, que é um lugar de tirar o fôlego também. É um lugar de contemplação, assim, absurdo, de você parar e ficar olhando e não acreditar no que está vendo. E foi o que eu trouxe aqui para registrar a foto. E outro que eu trouxe de exemplo, né, que a gente pode falar depois também é a Amazônia. Alguém falou aí sobre que queria saber um pouco sobre a viagem da Amazônia. A viagem da Amazônia, para mim, é muito de contemplação, porque, principalmente quando a gente vai, assim, né, por pouco tempo, né, pensando que você não vai viver ali, aprender mesmo o que é viver na floresta, que poderia entrar naquela outro tipo de viagem de viver a natureza, né, é uma viagem que eu acho que a gente vai mais para contemplar, para olhar, para aprender, respeitando, vendo como as pessoas ali vivem, para mim, por exemplo, uma vida tão diferente da minha, que que eu brinco, né, que eu nasci longe da água, seja do mar, seja do rio, mesmo estando aqui, o Rio São Francisco passando por Minas, a gente não tem a relação com rios, que existe, acho que no norte como um todo, e principalmente ali na Amazônia, né, e isso não é só do Brasil, as pessoas que vão também para as outras partes da Amazônia, peruana, colombiana, voltam muito com essa sensação e com esse lugar de nossa contemplação, e que começa desde cima, desde quando a gente está ali no avião e a gente olha e vê aquela imensidão de floresta, é um lugar que te traz para dentro mesmo, e de olhar e do silêncio e de outros sons, né, da natureza, e que acho que traz muitas coisas como outros modos de viver. Então fica aí essas 2 dicas para contemplação, Salar de Uyuni e Amazônia. E as 2 muito pertinho, né, diga-se de passagem. E depois vem o que eu chamo de banho cultural, que são viagens para lugares de cultura muito diferente da nossa. Essa é uma foto na Índia, na cidade de Rishikesh, onde eles fazem algo que chama Aarti, que é uma cerimônia com fogo e para o rio ali, esse é o rio Ganges que passa,
E todo final de tarde tem essa cerimônia. Então, é minha foto, Suzy, Então, foi do ano passado essa foto. Então, todo final de tarde tem ali. Então, é um lugar de religiosidade muito forte, muito diferente da nossa. Então, depois eu vou mostrar uma para vocês, eu mando. Eu fiquei na dúvida entre essa foto e uma outra, que tem uma imagem de Shiva gigante no fundo, assim, do rio, e o rio atrás. E hoje também, na palestra da manhã da Aninha, ela falou de Shiva, né? Sentado ali, meditando. Eu até achei que era essa foto que eu tinha colocado. Mas, enfim, é um banho de cultura que não existe, assim. Eu nunca consegui isso, assim, para mim, né? De outra forma. E eu acho que é um lugar de achar muito respeito também. Viajar me traz esse outro lugar de respeito, de aprender outras formas de viver, de reduzir o julgamento dentro dos padrões ali, né? Não dos padrões, desculpa, mas dentro do que é, como explicar isso? Do que é possível. Então, e aí hoje, é engraçado estar falando disso, porque aí hoje eu estava vendo uma entrevista de uma fotógrafa, que eu esqueci o nome dela, vou pegar depois, e que ela falava, por exemplo, sobre a questão da mutilação genital na África, e que foi uma coisa que eu sempre questionei, pensando assim, até que ponto eu posso ter respeito pela cultura alheia, sabe? Que às vezes de chegar no lugar, então, e falar, ok, isso é o jeito que eles fazem aqui, até que ponto eu vou respeitar isso? E aí ela fala exatamente sobre isso, ela fala, até que ponto, o ponto de não estar prejudicando a existência do outro ali, que é o caso da mutilação, né? Então ela fala, ok, é um costume, é uma tribo, mas isso eu não vou respeitar, isso eu não vou chegar e vou achar que é comum, que é ok. Isso entra em outras searas, para além da cultura, né? Entra na seara do corpo feminino, na seara do prazer, na seara do poder, então é maior que isso. Mas, se a gente não vai para esses extremos, tem os outros lugares, né? Pode nos aproximar de culturas diferentes, nos traz para um lugar de respeito, nos traz para um lugar de aprendizado muito grande, do novo, e de ampliar. Eu falo que nos deixa amplas, né? A gente fala, ok, tem muitos jeitos de viver aqui, tem muitas formas de existir no mundo, para além das margens onde a gente foi criada, para além das margens onde a gente viveu. Então, alguns exemplos são Índia, Vietnã, Peru, China. Então, temos aí alguns países que são muito assim. E eu acho que a maioria, eu diria que está na Ásia, né? O Peru é um grande exemplo aqui, porque ele ainda é muito enraizado a cultura andina ali. Talvez nos países da América Latina é o que mais tenha isso enraizado. Mas a Ásia, eu senti um outro mundo porque a gente tem pouquíssimo contato com a cultura asiática, né? Hoje, mesmo, acho que talvez tenha mais com a coreana, principalmente nesse grupo, né, Suzana? Existe aí as pessoas que sabem muito da cultura coreana, mas ainda assim é muito desconhecido. Para mim era muito desconhecido. Eu vi o quanto eu não sabia nada da Ásia quando eu cheguei lá. E aprender nos torna gigantes, assim, nos deixa muito maiores e mais abertas e nos engrandece. Então, esse é o terceiro tipo de viagem. Bom, e aí eu falo que eu resumo esses meus anos, que agora são 4, e, né, não coincidentemente, eu resumo como um doutorado na vida. Que eu falo, eu não sou nada acadêmica, gente, às vezes eu sei que aqui no grupo tem muita gente, né, da academia, eu falo, nossa, como eu aprendo também, mas eu não consigo usar ontológica numa frase, desculpa, ainda não deu, estou no meu primeiro ano de curso, Suzy, eu vou chegar lá, mas não consigo. Então, meu doutorado, ele é na prática. Tá bom, Suzana, eu vou cair, graças a Deus, eu sei usar. Ainda mais essa semana, né? Essa semana eu não quero usar odontológica numa frase. Quem leu o problema, como é que é, o tema da semana, vai entender o porquê. E aí, eu falo que hoje eu resumiria em alguns ensinamentos esses meus anos de estrada. O primeiro, gente, é ser enganado em paz. Porque viajar
é dar a oportunidade de ser enganada. No sentido de que a gente está num outro lugar, falando outra língua. Eu falo que eu vou fazer uma camiseta aí. Quem falou que gostou da frase, eu até conheci uma menina esse ano que ela falou, faz uma camiseta, porque as pessoas que eu conto, elas já vêm, um de vira e mexe, elas mandam uma mensagem, ai, Thaís, hoje eu fui enganada em paz. Porque a gente está num lugar que é outra cultura, outra língua, fora da nossa zona de conforto. Gente, vamos ser sincera, o anormal seria se a gente não fosse enganada. E quando eu falo não ser enganada, tem dois jeitos, assim, o engano por acidente que acontece. Tipo, eu me enganei, eu falo que às vezes é eu me enganar em paz. Peguei um ônibus errado, não ia para onde eu queria. Eu perguntei, ainda assim, achei que ia, não ia. Ou ele ia dando uma volta e demorava 2 horas a mais. Ou alguém me vendeu uma coisa pelo dobro do preço. Porque, gente, qual que é o jeito de não ser enganado? Não é de não ser. O jeito de não ser enganada não existe. A gente vai ser enganada, a gente vai se enganar. É parte do jogo, é parte da viagem da vida. O jeito de minimizar é tentando reduzir. Então, estudar muito, aprender muito. Só que aí, a gente não vive. A gente perde o momento de estar ali ou fazendo outras coisas porque você quer controlar tudo, que é impossível. Então, não é sempre, gente. Tem dia que eu sou enganada sem paz mesmo. Tem dia que eu fico nervosa, que eu choro, que eu reclamo. Mas eu acho que eu consegui, na maioria das vezes ali, repetir meu mantra. A hora que acontece, que eu vou ficando nervosa ali, eu falo, tá tudo bem, ser enganada em paz. Eu falo que tem um pedacinho ali do meu orçamento que é para ser enganada em paz e que faz parte. Então, esse é o meu primeiro aprendizado da vida nômade. Depois, é que a força dos encontros independe do tempo. A gente conhece, né, no meu caso, que eu viajo por tempos mais longos, e acho que e mesmo quando eram menores, né, de férias assim, a gente conhece muita gente e é possível ter encontros significativos, sabe? Uma pessoa que depois você vai lembrar e, nossa, ela mudou minha vida. Uma frase que aconteceu ali era para um momento específico da sua vida que você queria, fazia muito sentido para você e você estava atenta, você estava prestando atenção, você estava presente. E aí, não importa o tempo que você passou com aquela pessoa. Eu acho que a nossa cultura, e eu tinha muito disso, nossa, as relações, elas só são válidas se elas são longas, sabe? Seja romance, seja amizade, a gente só começa a contar depois que você fala, nossa, sou amiga dessa pessoa, tem 10 anos, é minha amiga de infância, ou um relacionamento que durou 3 meses, mas te virou de ponta cabeça, não é tão importante quanto aquele que durou 10 anos, mas foi xoxo. Não, a gente tem essa ideia, né, de que o tempo... E eu entendo a ideia de que o tempo te dá mais... espaço, né, mais perspectivas, porém, na viagem, é mais fácil você encontrar pessoas inteiras por ali, e pessoas que vão fazer de pouco tempo algo profundo, porque a gente sabe que tem pouco tempo. Então, quase que assim, você pula as preliminares da conversa boba, do pouquinho, a gente já vai, muitas vezes, direto para o profundo, sabe? Vai trocando coisas que vão nos mudar. E estar aberta para isso, me permitir isso, foi um dos maiores presentes que eu pude me dar. E que eu tenho me dado durante esses anos. Então, assim, tem pessoas que eu sei que eu nunca mais vou ver na vida, e eu tenho dificuldade, porque eu tenho um apego, principalmente para alguém que eu penso que, nossa, transformou minha vida, mas que eu já vejo a importância. E tem outras pessoas que eu sei que eu vou ver poucas vezes de novo na minha vida, mas que viraram pessoas queridas, e que vão continuar fazendo parte. Então... eu resumiria assim, que a força dos encontros independe do tempo. E no terceiro, que não é sobre mim. Eu falo que eu precisei viajar, né, atravessar, ir para o outro lado do mundo, para entender que, gente, eu ia falar nada, mas talvez isso seja um exagero, vamos pôr aí, 99% das coisas não é sobre mim, das relações que estão acontecendo. Está cada um ali vivendo o que precisa, a sua necessidade. Então, o jeito que as pessoas trocam é muito sobre elas mesmas. E, às vezes, a gente acha, aconteceu, seja, tipo, ou para me machucar, para me magoar, ou
com algum propósito ali, não era. E aí eu não estou dizendo que a gente precisa ficar nessas relações, que a gente precisa ficar em lugares que nos incomodam. Não, que a gente tem que sair. Justamente, né, um dos motivos também não ser sobre a gente nos dá ainda mais tranquilidade de ir embora. Mas também pensar que não é sobre a gente tira lugares de rejeição, tira sentimentos de até de uma participação que não é de um lugar assim, da gente se colocar num lugar que a gente às vezes não ocupa, e de poder olhar mais para a gente também, de falar, peraí, não vou fazer toda essa diferença, e também para entender, para quando a gente quer investir naquela relação, entender, falar, peraí, isso aqui que está acontecendo não é sobre mim isso aqui, deixa eu tentar entrar e esmiuçar um pouco mais por que isso está acontecendo, que talvez eu possa ter um papel aqui, e que eu possa ajudar nesse papel quando está sendo bom e quando está sendo ruim, desde que esteja dentro dos nossos limites, desde que os nossos limites não estejam sendo ultrapassados e que aquilo não esteja nos machucando, né? Mas eu acho que é isso. Então, assim, encontrar uma pessoa que te fez alguma coisa, que te falou de um jeito que te magoou, por exemplo, e é a primeira vez que você viu a pessoa, e aí você olha e fala, nossa, mas espera aí, isso não tem nada a ver comigo, e eu tô magoada como se fosse as pessoas que estão muito próximas a mim quando elas falam, então, peraí, essa minha mágoa também, ela está dentro de mim. Ela não tem a ver só com quem está falando, com quem é minha interlocutora, meu interlocutor. É algo que eu preciso tratar, independente de quem seja a pessoa. Então, acho que tem esse lugar também do que é nosso, o que não é, e da gente conseguir separar essas coisas. O viajar nos dá isso, né? E, por fim, eu falo que eu entendi que movimento é a minha religião. E no movimento eu me curo, no movimento eu celebro, no movimento eu aprendo. E hoje em dia, a minha dificuldade é não me movimentar. E eu acho que eu estou num lugar de começar a buscar esse equilíbrio atualmente, porque às vezes também, acho que como tudo que fica um pouco viciante, você pode perder o olhar profundo para aquilo. Então, o meu desafio hoje em dia é ficar nesse equilíbrio, que é o que eu tenho tentado fazer desde o ano passado, sabe? De parar e ficar no equilíbrio e falar, ok, o movimento é importante para mim, mas o ficar também é, o processar tudo isso também é. Mas sem esquecer que o movimento está sempre lá, à minha disposição, sabe? Que essas margens não existem mais, que eu posso ultrapassá-las a qualquer momento. Então, eu resumiria nesses 4 ensinamentos, de uma forma bem pouco profunda, tá, gente, nesse momento. A gente pode, em algum momento que vocês quiserem, depois eu vou passar meus contatos, a gente pode tentar aprofundar e falar mais sobre isso, mas eu acho que eram 4 coisinhas que eu queria trocar com vocês. E aí agora, a gente começa para esse lugar do plano, né, depois que a gente fez essa abertura, eu falo um pouco sobre por onde começar. Então, assim, a maioria aí já tem ideia, né, de para onde quer ir, da viagem dos sonhos, ou do jeito, né, se quer ir sozinha, se quer ir acompanhada, se quer ir com pouca grana, se vai bancar aí com um orçamento mais reduzido. E então, eu falo que essa é a primeira ideia, depois fazer uma pesquisa prévia, né, sobre esse destino, para garantir que é isso mesmo, que está dentro do que você gostaria ali, das suas restrições, ter uma ideia geral desse roteiro, para quando a gente está falando de quantidade de dias, se esse custo, para saber se o custo está dentro do orçamento, porque às vezes você fala assim, nossa, eu tenho um X para viajar, eu vou para tal lugar, e você vai olhar e falar, nossa, gente, esse lugar é muito caro, não dá para fazer isso. Ou você vai olhar para outro lugar e falar, meu Deus, eu sei que eu poderia ficar 15 dias, eu posso ficar 1 mês nesse lugar. Então, por exemplo, foi um pouco o que aconteceu comigo no primeiro ano, eu achei que eu poderia, ok, vai ter um ano aí para o meu Sudeste Asiático, cheguei lá, era muito mais barato do que eu imaginava. E deu para ficar uns meses a mais, sabe? Então, tem esse lugar. Conversar com quem foi é sempre interessante. E se você conseguir conversar, melhor ainda, né? Do que só ver posts e coisas assim. E entender quais que são os aplicativos e sites úteis ali. E aí a gente vai falar um pouquinho disso agora. Já colocando mão na massa, né? E aí, que são alguns sites que eu uso? O primeiro é o Google Maps.
Então, o Google Maps me ajuda a buscar aeroporto, distância entre cidades, ponto de interesse, tudo isso. Tem esse outro, Rome to Rio, que deve ser o que eu mais uso, porque ele me ajuda a ir de um lugar para o outro. Porque minha viagem ela é aberta, meu estilo de viagem ele é aberto. Eu vou para o primeiro destino e depois eu não sei o que eu vou fazer dali, sabe? Eu tenho uma ideia na minha cabeça e eu vou decidindo de acordo com a viagem. Então, esse é ali, meu Deus, tem jeito de chegar daqui em tal lugar? Aí vou, dou uma olhadinha e defino. Então, ele te mostra todos os jeitos, barco, ônibus, avião, e te dá uma ampla gama de opções. Depois, aí, ó, para quem queria já sair daqui com passagem comprada, Skyscanner. E, gente, a Suzy falou baixando, mas é isso também só para dizer, eu uso quase tudo direto no Chrome, sabe? Direto no aplicativo, porque meu celular já não cabe mais aplicativo. Então, eu não baixo quase nada. A maioria funciona bem também. Então, para quem não quiser baixar, dá certo. Aí, ó, o Skyscanner aberto, daquelas, da linha. Tô com problema, deixa eu abrir o Skyscanner aqui. Às vezes eu abro só para ver se é barato ou não a passagem, sabe? Eu nem vou comprar nada. É tipo um meditativo, só para me desestressar aqui. Aí deixa eu pensar, e se eu for para o Alasca agora? Quanto custa uma passagem? Aí você vai lá e olha. E aí, uma dica, gente, do Skyscanner, não sei se todo mundo sabe, é que você pode colocar ali um destino como qualquer lugar. E aí você vê o que está mais barato, tipo, ai, nem sei para onde eu quero ir, deixa eu ver quanto custa uma passagem aqui barata. E aí você põe, quero sair de São Paulo, quero sair de Belo Horizonte, quero sair de Porto, para qualquer lugar. Aí ele te dá uma abertura, assim, de todos os lugares por ordem de preço, sabe? Então isso ajuda muito, isso já definiu alguns destinos meus também. E também você pode colocar datas flexíveis, de olhar quanto que vai ser mais barato, tal, colocar um mês inteiro aqui, aí você decide que dia que vai viajar de acordo com o preço da passagem. Ah lá, o Porto não foi nada específico. Muito bom. Para acomodação. E aí aqui eu trouxe 3 opções diferentes para a gente, né, também tentar pensar fora da caixinha, abrir aí. O que eu mais uso é o Booking, porque o Booking ele tem todo tipo de acomodação, desde quartos de hotel, até hostel, até estilo Airbnb, e ele vai te dando uma pontuação diferente ali, quanto mais você usa. Então, você vai mudando ali de nível, né? E aí, depois de um nível, você ganha muitos descontos legais. Então, hoje em dia, por exemplo, que eu usei muito, tem lugar que mesmo se eu for no hotel, assim, fazer pelo Booking sai mais barato no meu Booking, porque eu já tenho alguns descontos legais. Então, é o que eu mais uso. Quem quiser focar mais em hostel, que é um tipo de acomodação que costuma ser mais econômica e também que é fácil, que é muito legal para conhecer gente, tem o Hostel World, que também é bem legal, e uma vantagem do Hostel World é que ele abre um chat com as pessoas que vão ficar naquele hostel no mesmo momento que você. Então, se você quiser já conversar com alguém, é possível. Então, por exemplo, uma vez, isso me ajudou muito, porque eu queria fazer uma viagem de carro no norte da Argentina, e eu queria gente para ir em grupo, porque era alugando carro, era mais econômico, e aí eu consegui as pessoas pelo site do Hostel World. Então, isso é uma coisa legal. E eu também não sabia, eu descobri isso em viagem que alguém me contou. E às vezes você nem precisa estar no site. Se você conhece alguém que está ali naquele hostel, a pessoa pode te convidar e te colocar no chat, sabe? Então tem isso também. E tem o Couchsurfing, que é um aplicativo bem antigo aí, eu não sei se vocês já ouviram falar, depois me conta aí quem já tiver ouvido falar do Couchsurfing, quando eu ouvi falar a primeira vez, vários anos atrás, né, era um aplicativo para você se hospedar na casa dos outros, couch, que é de sofá, né, em inglês, tipo, dormindo no sofá, tipo, gratuitamente, assim, era alguém que ia, nossa, tipo, vem cá, deixa eu ajudar viajantes, pode dormir no meu sofá. Agora, ele mudou um pouco, mudou o modelo de negócio, então ele era gratuito, ele era todo dessa comunidade viajante e tal, e aí já tem alguns anos, não sei precisar quantos, ele mudou o modelo de negócio. Então, esse é o único de todos que eu mostrei até agora que ele é pago, tem que pagar um valor aí, se eu não me engano, uns R$70 por ano, algo assim. Tô vendo aqui que tem um só para mulheres, legal. E hoje ele também tem encontros que eles chamam de hangouts, eu comecei a usar por causa disso. Você chega numa cidade que você não conhece ninguém,
E você pode ir lá e falar, estou disponível para sair, eu queria conhecer a cidade, ou eu queria tomar um drink, eu queria explorar tal lugar, eu queria fazer isso. E aí as pessoas vão entrando em contato com você. Disclaimer aqui. Às vezes ele vira muito um lugar, principalmente essa parte de hangout, pode virar muito um lugar ali, quase um lugar de paquera, principalmente mulher, sabe? Você coloca ali, nos primeiros eu fiquei assustada, assim, só vinha homem falando comigo, sabe? Não, amigos, para isso eu uso o Tinder, obrigada. E aí, tipo, outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, pode dar uma preguiça, no começo você fala, nossa, que chato. A primeira vez que eu usei para isso foi em Hong Kong, tipo, eu tive que fazer um filtro em algum momento, juro, eu fiquei assim 10 minutos e eu fechei minha disponibilidade para Hangout, porque estava absurdo, mas eu conheci 3 pessoas super legais depois para isso, que eram pessoas que, assim, porque como é que eles usam muito? Pessoas locais que não têm a oportunidade de viajar, e isso serve para a gente também, a gente poderia fazer quando a gente está na nossa cidade, elas vão conhecer viajantes, seja para treinar inglês, seja para ouvir histórias, seja para já fazer aquele contato, depois, se for para lá em algum dia, vai poder. Então, assim, gente que mesmo que não consiga receber ninguém na sua casa, usa para isso. E se você quiser se hospedar, a minha dica é, leia atentamente os perfis antes. Porque tem de tudo, gente. Então, assim, né? Temos de tudo. Alguém falou aqui sobre ter um desse específico para menina, para mulheres, né? E tem lá, né? Óbvio, você sabe se é homem ou mulher, e aí você pode pedir. Tem gente que fala que se prefere receber homem ou mulher. Então, assim, eu geralmente tento também ficar na casa de mulheres, mas a oferta é bem menor, a gente já imagina por quê, né? Principalmente uma questão de segurança, talvez, essas coisas assim. Home for her, a Mari tá falando aqui. Agora eu lembrei, uma amiga usou e ela gostou muito. Que é a mesma ideia do Couchsurfing, só que é só mulheres hospedando mulheres, né? Isso mesmo. Então, aí fica essa outra dica. Bem lembrado, gente. E tá bom. E aí, para a gente seguir aqui no destino, o que eu uso? Então, falando sobre dinheiro, o que eu mais uso é o Wise, que é o cartão internacional. Ele facilita, ele até então tem as menores taxas, desde que você não precise sacar muitas vezes. Se você precisa sacar muitas vezes, e isso acontece em muitos países que não têm cartão, né, que não não tem disponibilidade para pagamento em cartão, ou a Alemanha, nossa, gente, eu fico indignada com a Alemanha, depois a gente pode fazer um só para falar mal da Alemanha nesse sentido, né? Como é que pode? Assim, minhas amigas que moram lá têm que imprimir as contas no papel, gente, como os incas faziam. Não, por favor. Enfim. E aí, as taxas deles são muito altas. Mas, para onde não precisa, ele é maravilhoso, funciona super bem, mas eu também indico sempre ter um segundo. Eu tenho Wise e Nômade, seja para perder o cartão, ou porque deu um problema, ou porque aquele cartão não funcionou ali, por vários motivos. Mas ele ainda é o que eu mais uso. Esse Mobmaster é para encontrar eSIM de celular, então eu vejo que essa é uma preocupação muito grande, as pessoas me perguntam muito, nossa, como é que eu faço para ter conectividade, né? Então, hoje em dia, tem que ver o seu celular, qual que é o modelo dele, mas a maioria dos celulares já aceitam eSIM, então, antes mesmo, você pode ali baixar, super fácil, você já chega conectada no país para onde você vai. E esse Mobmaster, ele é tipo um marketplace de eSIM. Você coloca ali para onde você quer ir, qual país ou quais países, e ele te dá várias opções de operador. Ele não é o operador em si, sabe? Então, te ajuda a encontrar o mais barato. E o Guru Walk é algo que eu sempre faço, procuro fazer, que são aqueles... Free Walking Tour. Ai, gente, desculpa, eu tô falando muitos termos em inglês porque é de viagem, então faz parte também, tem uns que a gente nem traduziu, a gente já trouxe para cá mesmo, né? Mas quem souber aí já joga aí e a cabeça vai ficando assim. Mas é isso, eu até coloquei aí, ó, que é o tour a pé à base de gorjeta, seria a nossa tradução brasileira. E eu gosto muito para conhecer sobre o lugar, para ouvir a história e para conhecer gente. Então, assim, eu já fiz muita amizade no tour. Sempre vai ter alguém perdido ali sozinho, sozinha também, que já se junta, se olha, você vê se deu liga e depois sai para almoçar, termina jantando num dos restaurantes indicados pelo tour.
Então, é um jeito bem legal de conhecer gente também. E aí, acho que depois disso tudo, desse apanhado geral, agora eu queria convidar vocês para passarem aí 20 minutinhos, entre 15 e 20 minutinhos, pensando e programando a viagem de vocês, olhando aí o que vocês querem fazer, se precisar de alguma ajuda, me chama aqui, escreve aqui, e depois a gente volta nos 15 minutinhos finais para falar um pouco do que faltou, para ouvir vocês, fazer perguntas. Então, agora é isso, é mão na E taça. eu já estava fazendo. Ah, Já pronto, aí era comprou a você vantagem. falando. O meu irmão e a minha cunhada são nômades digitais desde o início desse ano. Já tem 10 meses. E a gente fica sempre planejando, de acordo com onde eles estão, se vai dar para a gente ir também. Esse ano não deu, mas ano que vem eu preciso que dê certo. E eles vão para São Luís do Maranhão. E a primeira imagem que apareceu, que não tinha nem legenda, aí eu vi ali, eu fiz, gente, ali é São Luís do Maranhão. Aliás, ali são os Lençóis Maranhenses. É um sinal. Eu não precisava de sinal. Mas é um sinal. Aí comecei a procurar já aqui no Skype. Maravilhosa. E aí junho é mais barato, e aí tem as festas também. Eu ia falar isso agora. É Mari, né? Não estou vendo seu nome aqui. Mari, esse ano eu fui em julho, já era começo de julho, e eu peguei um restinho de São João. Gente, eu voltei alucinada com aquele lugar. Eu quero passar um mês lá. Eu acho que o principal é 24, não sei, que é o dia 24 de junho, né? 24, 22, não sei. É o dia de São João mesmo. Que é o dia oficial, que eles contaram maravilhas. Eu ainda vou fazer isso em algum ano. Mas, gente, que riqueza e de dança, de cultura. É um país inteiro. Eu voltei e meu resumo era: o Maranhão é um país inteiro. A gente ouve muito pouco ainda deles. Eu sou muito pouco encantada com tudo de lá. Assim, eu acho a arquitetura belíssima e a cultura é muito, muito rica. E eles têm tradições muito específicas deles. Muito. Que a gente não tem, assim, espalhado. Não. E aí eu tô doida. Nossa, agora você falou, já era. Pronto, já era. Vamos para o Maranhão. Não, gente, e assim, muito tipo de dança que eu não conhecia. E tem assim, tem desde dança portuguesa até samba de coco, e o boi bumbá lá é assim, é uma coisa maravilhosa, tem 5 tipos diferentes. É um lugar muito especial. Estou lendo aqui um pouquinho das mensagens agora, gente, que eu não consegui ler enquanto eu estava falando. Reggae, nossa, o reggae lá, dançar coladinho ainda, o reggae, gente, gostoso demais. Acho que a gente pode fazer um encontro do clube no Maranhão, tô achando isso. Suzana. E sim, pela influência da Jamaica. Exato, aqui, ó, a professora de história já chegou, fala pra gente da colonização diferente da nossa. Escravizada etíope, Sim, tem uma cultura raça, e assim, e foi uma mistura muito grande, né? Eu ainda não li, mas eles, parece que tem uma parte do defeito de cor que se passa lá, né? Num dos, eu nem sei se a gente pode chamar de terreiro, que é samba de mina lá, tem algo que se passa lá, que as minhas amigas falaram, já tá aqui na minha, para eu ler. Conta para nós, Suzy, se você sabe bem aí. Thaís, deixa eu te perguntar, posso parar a gravação? Pode sim. Obrigada, gente. E aí, quem for fazendo aí, conta aqui pra gente no